joelho é a nossa pauta de hoje. Para tal, quem nos recebe é o Dr. Antônio Carlos Moscon, ele que é ortopedista, especialista em lesões no joelho. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Como vai? Tudo Muito bem? bem. Prazer em estar aqui com vocês conversando. Vamos ver se consigo ajudar a esclarecer algumas dúvidas aqui. Muito obrigada, viu, doutor, por nos receber aqui para falar de um assunto tão importante. Nós recebemos muitas dúvidas dos nossos telespectadores a respeito desse assunto. Vamos lá, o que eu puder ajudar, estamos à disposição. Doutor, vamos começar esclarecendo ao nosso público quais são as lesões mais comuns que acometem aí os nossos joelhos. Bom, a gente normalmente divide as lesões em lesões por traumas ou então lesões esportivas. Então são as lesões ligamentares, lesões meniscais, eventualmente as fraturas, deslocamentos de patela, deslocamento de joelho. E a gente tem também as lesões por desgaste, então chamadas lesões degenerativas. Aí vem a artrose, a artrite, as deformidades dos joelhos em varo e valgo. Essas são as principais alterações que ocorrem nos joelhos dos adultos, né? Crianças ainda podem ter alterações durante o crescimento, que também tem que ser avaliadas. E que em alguns casos também às vezes necessitam de um tratamento mais agressivo, como uma cirurgia ou alguma imobilização por um tempo mais prolongado. O doutor falou sobre várias classes aí de idade, inclusive idoso e crianças, né? Então, no dia a dia, onde é mais comum acontecer essas lesões? Então, no dia a dia, as lesões mais comuns que a gente pega são as lesões esportivas realmente e os quadros de artrose agora com o crescimento da faixa etária da população. Então, as lesões esportivas, principalmente aqui no Brasil, que a gente é um país de futebol, então a gente observa muita lesão esportiva, esportes de contato, com movimentos de pivô. E também as lesões degenerativas, como as artroses, têm aumentado bastante agora com o envelhecimento da população. Doutor, nós temos como prevenir, né? Eu pergunto porque muitas mães se preocupam com essa questão, a gente está falando de idoso também, e a gente vai até aprofundar um pouquinho mais a respeito desse assunto, mas muitas mães, né, acham que as crianças são super saudáveis, são super fortes, e tudo bem para academia, fazer esportes lá, sem muita orientação, tá tudo certo. Não tá tudo certo, né, doutor? Não é bem assim. A gente tem atividades esportivas mais adequadas para determinadas faixas etárias. Os trabalhos preventivos sempre são feitos através de um preparo da musculatura e do gesto esportivo que o paciente pratica para que ele tenha uma melhor desenvoltura e uma diminuição dos traumas. Qualquer atividade física feita sem orientação, sem o devido preparo, sem o alongamento, fortalecimento necessário, aumenta o risco da gente ter novas lesões. Então isso tem que ser prevenido. De uma vez, doutor, que teve uma lesão, tanto a criança como o adulto, hoje existe as cirurgias, né, inclusive a minimamente invasiva, mas tem também alguns tratamentos, né, doutor, que a gente consegue digamos assim, dando um cuidado para esse paciente? Sim. Todas as indicações cirúrgicas, elas dependem de uma boa avaliação clínica e ela é individualizada para cada paciente. Uhum. Então, mesmo nos casos das crianças, existem lesões que são cirúrgicas, existem lesões que são cirúrgicas e que tem que aguardar para que sejam feitas essas cirurgias, o término do crescimento, ou então numa idade onde a gente tem um menor risco de alterar esse crescimento dessa criança. Doutor, em relação ao tratamento, hoje o que nós temos de mais moderno quando pensamos nas lesões do joelho, né? Porque a gente vai falar também daqui a pouquinho sobre a cirurgia minimamente invasiva, mas quando podemos recorrer ainda ao tratamento? Então, as lesões, os tratamentos cirúrgicos ou não, eles são individualizados para cada paciente. A gente vai ter que avaliar o nível de atividade física desse paciente, o grau de uso do membro acometido e qual foi o padrão de lesão, se ela tem uma boa evolução com tratamento clínico, fisioterapia, medicação, aplicações de ácido hialurônico ou não. Nos casos onde não tem uma boa evolução com os tratamentos clínicos, normalmente a gente recorre à cirurgia e uma delas que a gente pode utilizar é essa chamada minimamente invasiva, que é chamada artroscopia do joelho. Como que ela é realizada, doutor? Porque quando a gente pensa em cirurgia, principalmente no joelho ou na coluna, a gente já fica com medo, né? Minimamente invasiva, a gente já tem também uma resposta que vai ser menos invasiva. É isso mesmo, doutor? O que é a cirurgia minimamente invasiva? São cirurgias onde a gente faz incisões menores, então por essas incisões normalmente a gente utiliza óticas e câmeras para que a gente possa visualizar dentro da articulação. Isso nos promove uma menor lesão de tecidos em volta do joelho
e uma adequada visualização das lesões e tratamento. Com isso, a recuperação desses pacientes é maior, é mais rápida, precisa de um menor tempo de imobilização, fisioterapia também tem um efeito melhor. Mas são cirurgias feitas por pequenas incisões com mínima lesão de tecido adjacente que não precisaria ser lesado para tratamento da lesão interna do joelho. Então tem vários benefícios, não é mesmo, Tem doutor? muitos benefícios. Pós-operatório também é mais tranquilo? Muito mais tranquilo, menos doloroso, cosmeticamente incisões menores. Então realmente é uma cirurgia que veio para ficar e já é utilizada no joelho há bastante tempo. Que bom, que ótima notícia, né, doutor? Em relação a essa cirurgia, doutor, também é coberta pelo plano de saúde? Sim, a grande maioria dos planos de saúde já cobre essa cirurgia. Agora, normalmente, cada ano a gente tem inovações tecnológicas que ainda precisam ser aprovadas pelos órgãos reguladores para que a gente possa utilizar toda essa tecnologia que já tem lá fora aqui. Mas gradativamente os convênios têm reconhecido esses materiais como necessários para a cirurgia e a grande maioria deles tem coberto, sim. Doutor, em alguns casos também é indicado as próteses? Sim, as próteses agora elas têm aumentado a gama de próteses que a gente tem disponíveis para o joelho. Existem agora próteses que a gente chama de unicompartimentais, pegando só uma parte do joelho, e as próteses patanofemorais. Essas são indicadas em pacientes mais jovens e com áreas de desgaste ou de lesão localizadas no joelho, mas também são uma grande ferramenta que a gente tem para restabelecer a função do joelho. E vida normal depois que utiliza essa prótese? O movimento e a dor melhoram muito, o alinhamento do membro também. Agora, atividades esportivas ainda têm algumas restrições por causa do desgaste também da prótese. Então, as revisões sempre são mais complexas, com resultados piores. Então, a gente opta por diminuir um pouco a atividade para que essa sobrevida da prótese seja maior e o paciente se beneficie por mais tempo do procedimento. O doutor falou em sobrevida, então quanto tempo, em média, né, o paciente pode ficar com essa prótese tranquilamente? Ele precisa fazer uma cirurgia posteriormente, depende de quantos anos ou depende de cada caso? Depende de cada caso, principalmente do uso dessa prótese e do alinhamento, do balanço ligamentar que a gente chama, que a gente conseguiu no primeiro momento. Em geral, as próteses estão tendo uma duração entre 15 e 20 anos atuais, as próteses bastante atuais, tempo, né, bastante tempo. Agora, dependendo do uso ou de outros problemas como infecções, ou alterações de mobilidade, déficit de movimento, em alguns casos precisa ser revisado. Perfeito, doutor. Doutor, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigada por nos receber aqui e falar sobre esse assunto tão importante. Até o nosso próximo encontro. Te agradeço também, espero ter contribuído aí para esclarecer as dúvidas dos ouvintes e dos telespectadores. Com certeza contribuiu, doutor. Continue com a nossa programação e mande suas dúvidas para o e-mail que você acompanha na sua legenda.